Olá, bem-vindos então a mais um episódio do podcast A Vida Acontece. Olá a todos. Nós novamente aqui às 3, não é? Às 3 da vida arada. E agradecemos mais uma vez a todos o feedback que nos têm dado, que tem sido muito positivo. Porque é giro ver as partilhas relacionadas com as dúvidas da maternidade, o que é que a maternidade nos traz, e isso tem sido muito engraçado. E ver o feedback que dão em relação a nós como pessoas, é giro, é muito engraçado. Portanto, agradecemos, esperemos que continuem e nós vamos continuar. Então, neste episódio, o tema vai ser: será que somos boas filhas? Isto porque o meu filho Pedro, ao ouvir o segundo episódio, veio ter comigo e disse: oh mãe, eu gostei do episódio, achei giro, achei interessante, mas acho que podia ser interessante fazerem para o próximo episódio pensarem se são boas filhas, como é que seria? Eu achei isto super engraçado e comentei com a Isabela e com a Joana e elas também acharam giro e pronto, cá estamos. E pronto, e é isto, então vamos começar então a debruçar-nos sobre este tema de será que somos boas filhas? Mas depois a Joana fez um comentário que foi assim, que deixou-me muito a pensar, foi: será que somos boas filhas? Será que sempre fomos boas filhas? E esta diferença, esta segunda pergunta, deixou-me a pensar, seriamente a pensar. Será que sempre fomos boas outro filhas? ponto, né, que é: será que iremos ser sempre boas filhas? Preocupa-me imenso a fase final da vida das pessoas também. Mas comecemos, se calhar, por trás. Em que sentido? No sentido de que hoje em dia não, a nossa vida é um ciclo, não é? Começamos bebés, precisamos de imenso cuidado, depois vamos ganhando a nossa independência, começamos a falar, começamos a andar, não por esta ordem, ou sim por esta ordem, já não sei. Mas pronto, isto para dizer que quando fecha o ciclo e quando tudo corre bem e quando não há dramas inesperados ou doenças estúpidas, levamos a vida até ao fim, e até ao fim chegamos a um ponto em que também voltamos quase a ser crianças, não é? Muitas vezes deixamos de ter mobilidade, sim. Deixamos de conseguir fazer as coisas sozinhos, deixamos de ter muita coisa. E que a brincar é uma fase muito delicada e que nós, como filhos, da mesma forma como cuidaram de nós, também devemos cuidar dos nossos pais. E assim, eu só estou a fazer filhas na expectativa de ter quem cuide de mim daqui a... Pá, que horror, Isabel. Mas preocupa-me isso, a sério. Isto vai valer a pena, isto vai valer a pena. Socialmente, nós não estamos preparados para isto. Se nem para creches estamos preparados a nível social, quanto mais para a terceira idade, que cada vez temos expectativas mais longas de vida, não é? E que nem sempre são assim com tanta qualidade quanto isso. E pronto, portanto, eu penso um bocadinho nisso também. Se saberemos ser e estar presentes nessas alturas também desafiantes da vida dos nossos pais, que tal como nós também tiveram estas preocupações quando nós éramos bebés, e na altura em que eles virarem bebés, se eles virarem bebés, como é que vai ser? Também não é fácil, não é? Mas não queria começar assim de uma forma tão séria, mas queria partilhar esta inquietação que tenho cá dentro. Mas força. Pois é, a tua inquietação, exato. E é engraçado porque no episódio anterior em que falámos se éramos boas mães, a Isa começou mesmo a dizer isto, que é: somos mães em várias fases, e agora também fizemos esse exercício, não é? As várias fases da vida de uma filha, não é? E é engraçado pensar nisso, que isto começa desde a barriga, não é? Se for uma gravidez fácil, não é? É verdade. Somos bebés fáceis e depois, pronto, com o evoluir, não é? Somos adultos fáceis, também Sim. E qual é a percepção que vocês têm? Foram crianças fáceis? Foram boas filhas, em miúdas? Eu acho que em miúda eu fui a terceira filha, não é? Portanto, a mais nova, os meus pais já estavam treinados, eu já era aquela que ficava lá num canto e tinha que me virar sozinha. Isso faz diferença? Não, acho que faz mesmo diferença. Eu não tinha que me virar sozinha, mas era a base de... Eu via o que é que acontecia aos meus irmãos. E então, para não sei se sabem aquele vídeo que é um pai para a criança comer a papa, põe um bebê ao lado, um boneco ao lado e começa a espancar o boneco. E depois, então vamos comer a sopa. E depois a criança rapidamente começa a comer a sopa muito bem comportada. Bem, eu não via os meus pais a espancarem os meus irmãos.
foi uma comparação um bocado forte. Mas, mas eu via tipo a ralhar, Vamos ou ter via calma, outras coisas. calma. Portanto, eu acho que quando chegava à minha altura já fazia as coisas mais direitinho. Já percebi como é que se joga isto, estou a ver pelos erros Claro que dos sim. outros. E então vamos lá dançar esta dança. O meu pai também, a tal questão que eu acho que por ser a terceira e outra vez menina, se calhar também era assim muito suave comigo e falava muito comigo e ouvia-me, eu conseguia dar-lhe a volta. A minha mãe estava sempre na sua vida louca. Estava sempre tudo bem, portanto eu acho que era tranquilo. Houve uma altura, por acaso, uma história, vou só contar esta história e depois passo a palavra a uma de vocês. Mas eu tinha, supostamente, pelo que eles contam, 1 ano e qualquer coisa. E não queria comer a papa ou a sopa ou lá o que era. Então estava sentada na cadeirinha da papa e Desculpa, quem tinha, tu ou os teus irmãos? eu tinha tipo 1 ano, 1 ano e meio, 1 ano, ainda morávamos cá em Lisboa. E a minha mãe estava a dar em maluca comigo, aos berros comigo, a dizer é para comer, não sei o quê, não sei mais. Não sei o que ela estava a dizer, sei que estava aos berros e eu não reagia. Então sabem aquela posição assim com as mãos, com os dedos entrelaçados e assim com os 2 polegares a fazer círculos à volta um do outro. Então eu estava sentada na mesa a fazer isto e a minha mãe tipo, começa a olhar para mim, a ficar maluca, né? Tipo quieta, olhada, parada assim, a olhar para os dedos. E a minha mãe, Luís, ela tem um problema, ela não é normal, eu estou aos berros com ela não para de fazer aquilo, ela não está a fazer. E o meu pai, acho que foi à volta, nós tínhamos assim uma sala que tinha 2 portas, uma saía para o hall, outra entrava pela cozinha. Então o meu pai foi à volta, entrou assim pelas minhas costas e deu um parte bateu palmas assim de repente. Palmas. E eu aí tipo, dei assim um salto na cadeira, pus-me direitinha e a partir daí acho que comecei a comer. E ela não tem problema nenhum, estava só com mau feitio. Portanto, eu tinha um feitio especial desde pequena, mas tirando isso, acho que era uma boa filha. Hoje em dia, já não sei. Mas vá, o que é que vocês acham? Não sabes? Vamos por etapas. Agora estamos a falar da etapa Joana. de quando éramos pequeninos. Vamos pela parte positiva, exato. Exato. Eu acho que faz muita diferença ser o terceiro, o filho, faz toda a diferença. Porque são raras as situações que os pais estão a passar por aquilo pela primeira vez. Eu acho que não acontece. Já passaram, já com 1, com 2, com 3. E portanto chegam a nós muito mais tranquilos. Eu também sou a do meio e notei isso, não é? Que já tinham estalecas, já tinham o aquecimento, mais experiência e estavam mais tranquilos. Sim, eu também acho isso. Agora a Margarida não, a Margarida foi a primeira, não é? Pois, eu fui a primeira e é engraçado que este tema foi assim eu não estava nada à espera, mas esta semana foi assim desgastante a nível emocional. Não estava à espera disto, porque eu fiquei mesmo a pensar naquela tua frase do será que sempre fomos boas filhas? Aquilo não saía da cabeça, será que sempre fomos boas filhas? E depois, não sei, foi a junção do ar do meu filho, não é? Com 12 anos, a questionar-se, será que sou bom filho? Mais a junção do será que sempre fomos boas filhas, fez-me aqui não sei, foi assim um clique. E às tantas deu por mim, fiquei a pensar naquilo e às tantas deu por mim. E desato a chorar compulsivamente, mas compulsivamente, mesmo a sério, tipo, eu a pensar, mas o que é que se está a passar aqui agora? Tipo, género, o que é isto? E às tantas, começo a pensar e começo a realizar que na realidade, em miúda, eu nunca senti que tivesse sido boa filha. Porque eu era difícil, e é verdade. Eu era rebelde, eu questionava tudo e todos, eu tinha ideias mirambulantes, eu não parava quieta, eu nunca fui boa aluna em miúda, não queria saber, não parava quieta nas aulas, não parava de falar, essa parte ainda continua. E era como diz a Isabel, não é? Uma criança muito desafiante. E o facto de, foi engraçado sempre. Mas só agora... Tu foste a ativista em 15 anos, não é? Na nossa casa de férias e que tínhamos um jardim. Tu foste a ativista que nos levou à Nela para ir comprar pregos para fazer uma casinha de madeira e vimos todos em grupo já com os pregos, vamos cortar as árvores e vamos fazer... Vamos construir. Pronto, para dar um exemplo do quão desafiante poderias ser, tu tinhas ideias criativas. Sim, é isso. Pois é isso, muito, muito exagerada, era muito exagerada, muito intensa, mas acho que foi preciso ter chegado aqui aos 40 anos, ter sido mãe de filhos igualmente desafiantes, para perceber que, em primeiro lugar, os meus pais fizeram o melhor trabalho que conseguiram, porque eu tenho a certeza absoluta que sim. E o que eu precisava ter percebido é que
eu fui a melhor filha que eu conseguia ter sido. Porque na altura eu sempre me senti que ficava aquém das expectativas, porque eu não parava quieta, porque eu não era isto, porque eu não aquilo, então eu sentia-me sempre assim, aquém de, portanto eu sentia-me má filha. E hoje em dia eu parei e percebi que, lá está, eu fui a melhor filha que eu conseguia ter sido. E se hoje em dia eu tenho perfeita noção que as características que levavam os meus pais à loucura, pela minha maneira de ser e pelo meu caos todo, que era difícil e complexo e não sei o que mais, são exatamente as mesmas características que me fazem ser quem sou hoje e ter chegado onde cheguei e ter feito todo este percurso. E eu hoje sinto e sei que os meus pais têm um profundo orgulho em mim, mesmo, sinto mesmo, não é? E basta ouvi-los falar de mim, eles falam mesmo com orgulho e é giro ver isso. Mas é engraçado como são exatamente as mesmas características e isto mudou a minha perspectiva por completo, deu-me paz. E uma paz que eu não sabia que precisava. É engraçado. É muito então, é muito giro. E então sentei-me à noite, ao jantar, resolvi abordar esta questão com os meus filhos, porque se eles se questionam, é porque têm dúvidas. Então, se têm dúvidas, eu tenho que os certificar e tranquilizar de que são os melhores filhos. E então perguntei, Pedro, mas porquê que tu questionas, porquê que fizeste aquela sugestão do tema? Então é porque tu questionas se és bom filho. E o Pedro ficou assim, tipo, eu, não, mas diz lá, o que é que tu achas? Se achas que és um bom filho ou não? Tipo, o que é que tu achas? Não é o que eu quero ouvir, é o que é que tu achas. E ele, pois, acho que podia ser melhor filho, porque eu faço muitas asneiras, porque eu faço muito isto, porque eu faço muito aquilo, acho que posso ser muito melhor. E eu disse, olha, eu preciso, às tantas, olha, era tudo a chorar, um absurdo, uma parvoíce, mas muito interessante, um bom exercício. Era que eu dizia, eu preciso que vocês percebam isto é mesmo importante. Vocês são os melhores filhos que eu poderia ter alguma vez na vida. Tu és o meu melhor primeiro filho, tu és a melhor segunda filha, tu és a melhor terceira filha. E se me dissessem hoje assim, olha, podes mudar uma coisa no teu filho, ou na tua filha, ou quer que seja, eu não mudava nada. Porque o que vos faz ser assim agora vai fazer-vos chegar onde vocês vão chegar mais tarde. Vocês também não sabem, vocês estão a aprender e estão a construir a vossa personalidade e os vossos quereres e definir o que é que querem da vida. E então, esta consciência de que vocês estão a ser os melhores filhos que conseguem ter, acho que me mudou para sempre. E honestamente este podcast só por isto valeu. Porque eu mudei por completo a minha perspectiva dos meus filhos. Tipo, eles são desafiantes e são intensos e são não sei o quê. Ainda bem. Ainda bem. E pronto, é isto. E foi uma conclusão tão simples e tão básica que à primeira vista parece tipo, ok, ainda não tinhas percebido isso, não é? Mas acho que me vai mudar para sempre. Muito engraçado. Pronto. É isto, era a minha partilha em fase de filha pequena, que eu achava sempre que era, pronto, lá está, mal filha. Mas ainda assim, eu acho que ainda acho temos que ir mais a fundo do porquê que achavas que eras má filha, né? Porque de certeza, imagina, como mãe, também és uma pessoa super explosiva às vezes, mas super carinhosa e super presente e comunicativa e és assim intensa, né? Tipo, tu agarras neles e dás-lhes abraços e dizes que os adoras e pegas neles e metes a fazer acrobacias no ar e andar de patins e a fazer o pino e tudo ao mesmo tempo sobre. Tu como filha de certeza que também tinhas essa parte, tu não tinhas só a parte do ser desafiante, tu de certeza, ok, se calhar não eras a filha mais carinhosa ou parada do mundo, não é? Mas de certeza que tinhas momentos de fazer conversas que se calhar uma outra filha não faria. E que se calhar estimulaste os teus pais. Eu conversava muito com a minha mãe. Porque essa parte do conversar com os pais, tu deves reparar agora que os teus filhos já têm umas conversas um bocadinho mais evoluídas que as minhas, deves reparar que nós aprendemos imenso com os nossos filhos e se calhar não paraste para pensar na altura que os teus pais também ficaram pessoas melhores e mais desafiadas e mais exploradas e mais abertas mentalmente por te terem tido a ti como filha e que isso também contribuiu para a melhoria da vida deles. Nunca tinha pensado nisso assim. Sim. E a importância desta conversa, não é? Que tu tiveste com os teus filhos. Mesmo. Isto vai mudar a minha vida para sempre. Mas e para eles, incrível, eu acho que também. Porque todas as famílias deviam ter essa conversa a certa altura, não é? Eu vou despachar já com as gêmeas. Exato. A ideia de que estamos a desiludir é uma coisa super forte, não é? E não é muito forte. E não é muitas vezes real. Sim. É uma ideia que nós temos como filhos. E sim, se nós conseguimos... e os pais às vezes não é intenção, não é? Claro, e nem percebem que os filhos estão a sentir isto. Certo. Porque eu nunca senti que estivesse a desiludir profundamente os meus pais. Acho que
houve situações em que preferiam que eu fosse de outra maneira, nada de mal. Mas, por exemplo, preferiam que eu lesse mais, preferiam que se Pois, calhar sim. tivesse escolhido um curso mais clássico. Ou eu lembro perfeitamente na minha adolescência e eu fazia bastantes coisas e estava ligada a bastantes movimentos, mas eu lembro-me de chegar a casa e ir ver televisão, por exemplo, e a minha mãe ficar, mas vais ficar aí sentada. Tipo, de eu sentir que estava a desiludir a minha mãe por não fazer mais coisas, não Mais. é? Pois. E pronto, mas eram estas coisas assim superficiais, nunca foi, se calhar numa fase mais avançada, em que eu, quando comecei a namorar mais a sério, não é? Aí se calhar já senti que estava a desiludir mais, porque, pronto, vou dar um exemplo, eu tinha um namorado fora, a viver no Porto, ia lá passar fins de semana, e já era crescida, por isso assumia que ficava em casa do meu namorado na altura, não é? E isso eu lembro-me que foi assim um choque grande e deu asas para imensas conversas e Azia, muita azia. eu aí senti que eu estava muito segura e na altura pronto, educaram-me, agora tenho que confiar em mim, se eu estou a fazer isto é porque eu acho que tal, tarará, tarará, sempre muito racional, mas eu aí senti que se calhar estava a desiludir um bocado, pronto. Pois, Mas engraçado. tirando isso, pronto, sempre foi uma relação fácil. Mas pronto. Tu és assim, tens essa voz que enerva, sensualona, pensar ponderado. Vamos lá pensar, vamos lá pensar. Tu és assim, super Sim. zen. Estas pessoas explosivas é mais difícil. Eu confesso que está-me a levar para sítios que É eu não muito pensei ir. A minha cabeça está, e este dia? E neste dia? É muito engraçado. É muito engraçado, a sério. É giro. Sim, sim. É giro ver isto. É giro ver isto. E, por exemplo, epá, é o que eu digo, nós temos que aprender tanto com os nossos filhos. Porque às vezes nós não percebemos que eles são só chamadas de atenção e eles dizem-nos exatamente aquilo que precisam. Ou seja, quando o Pedro ouviu o podcast do Será que sou boa mãe? Quando ele percebeu que eu me questionava, honestamente, que tinha dúvidas. Será que sou bem? Porque eu aparentemente faço sempre aquela imagem de que lá está, eu sei tudo e sou muito confiante e que não me questiono e que está tudo bem, e que está a andar e blá blá. E não é verdade, eu questiono muito. Mas quando ele percebeu genuinamente isto, que eu me questionava, o que ele fez foi, veio ter comigo, ele e a Maria, os dois. Vieram ter comigo, porque depois estávamos ali numa conversa, pronto, sobre maternidade, não sei o que, e eles, pá, que a minha mãe tem mania, porque a minha mãe é isto, que a minha é aquilo, que ela sabe, que ela não sei o que, aquele registro, não é? Mas quando ele percebeu, às tantas veio ter comigo, eles os dois vieram ter comigo e disse, mãe, ainda em relação ao seu podcast, e eu, oh God, já chega, já vem na cabeça. E ele, só para lhe dizer que a mãe é ótima mãe. Tão querido. Eu, honestamente, não acho que seria muito complicado eu ter pais melhores. E a Maria, sim, mãe, isto que nós dizemos, tipo, pronto, é só por brincadeira, mas a mãe é ótima mãe. Ou seja, o que os meus filhos fizeram foi, quando perceberam que eu tinha dúvidas, vieram ter comigo e tranquilizaram. Então, o que eu tenho que aprender com isto foi exatamente isto. Quando eu vejo que o meu filho se questiona que será que sou bom filho, o que eu tenho que fazer é, ouve, tu és o melhor filho, tu és perfeito exatamente como és. Tu és teu, tu estás a construir o teu caminho, não és meu, eu não te vou mudar em nada. Tu vais construir e vais viver como tu quiseres e tu vais ser grande. E eu tenho orgulho em ti, exatamente como és. E isto tranquiliza. E esta paz é suficiente. É tão simples e é tão intenso ao mesmo tempo. Pronto, é isto. E eu acho que a Isabela é um comentário de uma pessoa que deu um feedback em relação ao nosso podcast, eu fiquei a pensar nisso também, que foi, a Margarida tem que ser mais positiva. Adoro ouvi-la, mas ela é muito exigente consigo própria. E eu fiquei a pensar naquilo e a pensar, realmente, é que eu quero sempre chegar tanto a todo lado, eu quero sempre fazer tanta coisa, dar sempre o melhor. Depois às vezes tenho que só parar e dizer assim, é suficiente, está bem como está. E agir como transparece isso, essa leitura. Sei lá, eu não tinha-me passado ao lado e se calhar conheço-te muito melhor do que essa pessoa que não te conhece e que deu esse feedback, não é? E de repente de ouvir uma conversa. Exato. Epá, realmente nunca tinha parado para pensar nisso. Ela se calhar é super exigente com ela própria. Tipo, e uma pessoa que te conhece, se calhar não está atenta a isso. Portanto, também nos leva... Sim, diz, não, ela é mesmo assim. Também gostei dessa parte de nos dar outras lentes para vermos pessoas que já conhecemos de outras maneiras. Também foi um exercício que sim. descobri esta semana.
É muito engraçado, sim. Esta questão da boa filha é giro. É claro que, mesmo agora, em relação ao será que sou boa filha agora, não é? Eu acho que neste momento, com tudo o que eu tenho na minha vida, de projetos, trabalhos, filhos e tudo, eu acho que sou uma boa filha. Tenho a sensação que sim, porque não consigo fazer muito mais do que faço. Se bem que, lá está, eu sempre tive o hábito de conversar com a minha mãe, portanto eu continuo a conversar muito com a minha mãe. Com o meu pai é diferente porque nós nunca tivemos propriamente relação. Os nossos feitios eram difíceis de conciliar em novos. E nós não nos dávamos muito, na realidade é essa. Portanto, eu hoje em dia não. Quer dizer, eu converso muito com a minha mãe e, por consequência, com o meu pai, porque. Pronto, porque muitas vezes, sei lá, o telefone está em alta voz e estamos todos ali em conjunto, mas se me perguntares assim, quantas vezes ligas ao teu pai para ter uma conversa com ele? É engraçado que a mim é ao contrário. Hoje em dia, não tanto. Mas quando era pequena eu achava que a minha mãe nem gostava de mim, que ela não tinha muita paciência para mim. Eu era muito introvertida, ela era muito maluca. O meu pai é que tinha as conversas todas comigo, quando era conversas sérias era com o meu pai. E achava mesmo, aliás, eu estava agora aqui a pensar que eu acho que o facto de sermos boas filhas, não sei até que ponto, não é uma insegurança ou um género de um needy, de género, não, eu vou ser super bem aluna e tipo, vou ser ótima aluna e vou ser super bem comportada e vou fazer tudo direitinho porque eu quero que gostem de mim, eu quero que gostem de mim, ou seja, até que ponto é que não é a validação, até que ponto é que não é uma busca de validação essa tentativa de fazermos tudo direitinho. E se calhar era, eu acho que com a minha mãe, por exemplo, eu procurava essa validação e achava que nunca tinha, que ela era tipo, não tenho paciência para esta miúda. Enquanto que pois eu era assim em relação ao meu pai, engraçado. E com o meu pai não, eu achava que ele valorizava e gostava. Hoje em dia não, hoje em dia acho que ligar para a conversa da Chacha, ligo à minha mãe e dou-me super, tenho uma relação, acho que desde que fui mãe passei a ter uma relação muito diferente com a minha mãe. Ai, sim. Sim, e a minha mãe comigo. Descobri ali uma mãe que antes não conhecia e portanto também descobri uma filha que antes não era, se calhar. E com o meu pai também ligo várias vezes, aliás, quando são assim fases mais angustiantes ou dúvidas que estou a viver, ou dúvidas em relação ao trabalho, ou bifurcações, ou até mesmo no casamento, sei lá, quando são assim dúvidas que eu ou ligo à minha irmã, normalmente a minha irmã é a primeira pessoa, mas adoro falar. Mas é muito lindinha. Adoro falar com o meu pai também. É sempre uma pessoa muito ponderada e que me faz sempre tentar ver as coisas de outra. Claro que às vezes me irrita, que tem uma visão mais tradicional do que a minha, mas ajuda-me sempre a ver as coisas de um ponto de vista diferente e nunca me fecha o espectro, nem nunca me diz o que fazer. Faz-me sempre perguntas e isso é uma coisa que eu valorizo muito. Ainda ontem estava a ouvir. Olha, foi o G7, acho eu. Mas ele estava a dizer, nas nossas relações, ele até estava a falar mais de relações amorosas, mas acho que isto é aplicável a tudo, seja a pais, seja a amigos. Nós temos que avaliar se a pessoa nos está a dizer o que fazer, ou como fazer, o how ou o what. E isso faz muita diferença, que é, se for uma pessoa que te está a tentar castrar e a impor a visão dela e a dizer o what e o que é que tens que fazer e como é que tens que fazer, é uma coisa e é um tipo de relação. Se for uma pessoa que te está a ajudar a pensar o how, o como deves pensar e a ajudar-te a pensar por ti, é outro tipo de relação. É uma pessoa que te está a alimentar e a abrir, enquanto que a outra é uma pessoa que te está a dominar e a fechar. E nós devemos procurar pessoas que nos abrem, mas que nos permitem depois tomar a decisão por nós próprios. E fazer quando estamos na dúvida se aquilo é uma relação saudável e se estamos a viver a relação como deveríamos viver, fazer esse jogo. E pronto, a minha mãe normalmente faz perguntas. Estou a pensar de género que tipo de conselhos. Mas a tua mãe é boa. É muito particular, não é? Porque é sempre, está tudo bem, não é preciso. Mas às vezes não está tudo bem, às vezes não está tudo bem. Sim. E enquanto que o meu pai é, e já pensaste não sei o quê, e se fizeres não sei o quê, o que é que vai acontecer? E o que é que... Portanto, eu gosto muito de... E gosto muito do complemento dos dois, na verdade. Agora falando de sendo boa filha, para se eles me estiverem a ouvir, eu gosto muito dos dois. Exato. Não, mas gosto muito do complemento porque um torna as coisas muito sérias e a outra é mais leve. E o complemento dos dois acho que é o que
faz a reflexão mais gira. Mas vi que estavas aí a apontar qualquer coisa, Joana. Diz lá o que é que estavas aí. Sim. Não, porque é giro, porque isto também faz-nos pensar. E foi uma das coisas que eu pensei muito, é a diferença dos pais, que é tão importante, que nos dão competências diferentes, não é? e que nos põe a pensar de maneira diferente, e isso é fundamental. Eu vou dizer já, para mim é muito fácil ser filha dos meus pais, porque eu dou muito bem com os dois. É giro que temos três uma tipos relação diferentes aqui, tipo Margarida mais com a mãe, eu mesmo mais com o giro. pai e tu muito bem com os dois. Sim. Pois é engraçado, é. E pronto, e são as primeiras pessoas a quem eu recorro na minha vida, no geral, de todos os temas quase. Por isso, Mas aos meus pais também, eu hoje em dia sim. sim, são muito meus amigos, e isso é uma segurança enorme. E agora estavas a falar disso, das decisões e de pôr as coisas, de tomarem decisões contigo, e eu estava-me a lembrar, houve assim várias histórias que me fui lembrando esta semana. Uma foi quando na adolescência, pronto, para já dizer uma coisa que é, apesar de nós termos a ideia que fomos ótimos adolescentes, porque eu tinha essa ideia, eu quando mudei para esta casa eu encontrei diários meus. Eu era insuportável. E miserável, eras miserável, ou não? Miserável. Eu era. Exato, Tudo eu era um também. drama. Se eu falhasse uma festa, era... o mundo mundo ia acabava. acabar. Porque já Certo. não ia... Insuportável. Portanto, só esta parte que é... Ainda bem que eu deixei isto registado. E eu vou pôr Eu isso também à tenho mão. diários. Encontrei os meus. Eu vou pôr isso à mão e vou pôr um lembrete no meu calendário para quando elas estiverem nessa fase eu ir ler um Leres. calendário. Ou Um elas calendário não, irem ler o um teu diário meu. diário. Não, isso nem pensar. Não, isso não. A ideia é ajudar-me a mim a aceitá-las, exato. não é elas Justificava terem as loucuras trunfos. que elas iam fazer. Exato. Terem trunfos. Tipo, a minha mãe já fez isto. Exato. Mas uma coisa engraçada foi uma altura em que eu quis pôr um piercing no nariz. E fui falar com a minha mãe. E a minha mãe olhou para mim, disse: tudo bem, então vamos fazer o seguinte: se daqui a 6 meses tu quiseres pôr um piercing no nariz, pões. E eu fiquei: tranquilo, eu vou querer. Passou 6 meses e não queria, Claro. nem me lembrei do piercing, porque não era assim uma tão boa importante para mim. técnica, tia. Pá, é Se excelente. ela tivesse dito, É não excelente. pões, eu vou pôr. Eu vou pôr, porque eu é que, né? Não, assim foi. Muito bem, queres fazer isso? Então, mas vamos ver se é uma vontade mesmo a sério ou não. Portanto, daqui a 6 meses falamos. E eu nem me lembrei Pois. mais do piercing, porque não era realmente, era uma fase, era uma coisinha que me apetecia. E acho que isto é mesmo importante, envolverem-nos, porem as coisas do nosso lado, tratarem-nos como adultos, não é? Apesar de ainda não sermos. A adolescência é sempre aquela fase esquisita. Mas pronto, ter esta relação sempre falada com os pais e tudo mais foi sempre uma coisa que me ajudou muito. Mas aqui fica a prova que a Joana, até como adolescente, conseguiu ser boa filha. Ponderada. Ai, sim. Ok, daqui a 6 meses então falamos. Como daqui a 6 meses? Eu quero agora. Não, se fosses tu, tu não perguntavas, tu chegavas Mas na a casa, altura, fiz um piercing, provavelmente- nem dizias nada. Eu contava, eu punha num calendário, daqui a 6 meses, tudo bem, não há problema nenhum, punha ali, cruz. É hoje, pum, vou fazer. Sim, mas eu agora estou a falar disto com esta calma, mas calhar na Sim, altura sim, fiquei sim. furiosa. Mas porquê 6 meses? Eu quero isto agora. Pronto. Mas a Não, verdade mas tu é és que fofa. depois... Tu és fofa. Joana, tu és fofa. A Joana é a sensata sensualona do trio. É o que é? Mas pronto, eu estou a dizer que isto não é fruto meu, eu acho que também é fruto dos meus pais, porque sempre puseram-me a pensar também, não é? Sim, isso é verdade. Isto. A tua mãe, para que saiba, para que fique registado aqui, havia 2 pessoas que me faziam sentir sempre bem, em miúda, e eu também estive a pensar sobre isso, é engraçado. Uma era a minha avó Luísa, que eu gostava mesmo dela, porque com ela eu era sempre espetacular. É mesmo isto, era a sensação de que eu não precisava de mudar nada, eu era exatamente como era suposto ser, porque eu era, as pessoas hoje em dia, lá está como as pessoas me descrevem, não é? Que a Margarida é um furacão, a Margarida faz tudo, a Margarida anda para a frente, a Margarida não sei o quê, a Margarida é criativa, a Margarida é um tudo, não é? É um turbilhão. E a minha avó via-me sempre assim. E eu gostava muito da minha avó por causa disso e convivia muito com ela. Muitas vezes íamos ao cinema às 2. E era giro. Tinha conversas que eu sentia que eu podia ser exatamente como eu era. Pronto. E outra pessoa era a tua mãe, Joana.
tia Ju, minha madrinha, que achava graça, apesar de eu fazer muitas asneiras também com ela, e lá está, nenhuma nem outra vivia comigo 24 horas, vou já dizer, pronto, faz muita diferença, faz muita diferença, só que achavam graça, a minha maneira de ser, a minha loucura, a minha... Pronto, porque eu sou assim louca, o que é que eu hei de fazer? E então, estas duas pessoas fizeram de mim uma pessoa mais confiante, uma miúda mais confiante, a verdade é essa. Porque às vezes era isso que eu estava a dizer, e olhar em relação aos meus filhos, quando eles são assim também loucos e deslocados, e é que são mesmo assim, pronto, saíram à mãe, não há muito a fazer. É giro ver que o facto de tu olhares para eles e dizeres assim, olha, está ótimo, exatamente como está espetacular, não é preciso mudar nada, é assim mesmo. Mas eu fiz mal e não sei o quê, pronto, é normal, mas quem é que não faz mal? Pronto, agora tu decides, agora tu escolhes, faz parte, é normal, aceita assim, percebe que fizeste um erro, aprende com ele, pronto. Isto faz nós ficarmos tão mais tranquilos e se calhar, eu falo por mim, esta semana foi a minha cabeça está cansada, eu pensei muito, porque eu sou uma pessoa, eu ando sempre à defensiva, sempre, é a minha natureza, eu estou sempre, eu pareço tipo, sabes, num filme de desenhos animados, sou uma torre lá no meio e depois 400 mil paus à volta, todos espetados, tipo, ninguém entra, pronto, eu sou assim, eu sou sempre natureza e se calhar isso foi assim. E construí-me assim, por causa disso, que era uma defesa que eu tinha, no sentido de, pronto, eu não faço o melhor trabalho, mas não interessa, vou experimentar por aqui. Eu sei que isto não vai resultar, mas vou fazer por aqui. Eu sei que isto é uma defesa, eu criei esta defesa em mim. E agir se tu conseguires, de alguma forma, tranquilizar os teus filhos, de maneira a que eles não seja necessário construir tantas defesas, se calhar eles conseguem só explorar esta maneira de ser deles e explorar esta maneira de ser e explorar estes caminhos e ser quem são sem medos, nem receios. Não é? Não sei, digo eu. Foi uma semana intensa. Não, mas é bom. Complexo. É bom Sim, quando as coisas abanam connosco e nos fazem pensar. Eu a certa altura também, esta semana enviei-vos aquele exemplo do Marcos. Eu não sei como é que se diz o apelido dele. Ele é espetacular. Pianger. Que ele diz mesmo, depois nós partilhamos na nossa página, que diz mesmo relativamente aos filhos, de a pessoa aceitar os filhos e celebrar os filhos como eles são, não é? Como eles são. E que a partir do momento em que nós celebramos os filhos como eles são, que explode, que é assim uma coisa que os miúdos põem mesmo a render o que são. E põem mesmo a render e ficam felizes pelo que são. É isso, não precisam de mais, não é? Não vivem sempre, lá está, por isso é que eu achei graça àquele comentário daquela pessoa que te fez de a Marisa é tão exigente consigo própria. Um bocado é isso, acaba por ser isso, não é? Porque tu estás sempre a exigir tanto e tu, como estás sempre a achar que nunca chega, queres mais. Bem, por um lado, se calhar acabou por me ser um bocado como eu sou, no sentido de lutadora e andar para a frente e nunca desistir, tudo bem. Mas por outro lado, é cansativo. E às vezes a pessoa precisa só de aceitar que, lá está, se perguntar assim, és a melhor filha do mundo? Não, provavelmente não. Sei lá, mas sou a melhor filha que eu consigo ser. Agora, neste momento. Neste estado da minha vida. E uma coisa gira também que ficou bem presente é a importância de trabalhar esta relação sempre. Ainda agora, ainda hoje, eu tive a oportunidade de fazer isto esta semana, fazer este apanhado em vários trabalhos que eu tive e tudo mais. O meu pai ia almoçar comigo, por exemplo, temos uma conversa, ou tirar o dia para passar com a minha mãe, e a pessoa alimentar isso e querer estar presente em todas as fases da vida de uma maneira natural ajuda muito, pronto. E não é assim tão difícil. E isso eu vejo tanto com os pais como com os irmãos. Houve uma altura em que eu trabalhava ao pé do meu irmão, então todas as quintas íamos almoçar. E isso alimentou imenso a nossa relação na altura. Foi muito, muito bom. Pronto. Sim, claro, se tu não alimentares, as coisas também não acabam por se perder, não é? Porque para nós é mais fácil, temos os pais cá em baixo, não é, Isabel? Não falo sobre isso, Margarida. Agora estou aqui a ficar com um peso enorme. Tipo, temos que alimentar e temos que ir almoçar. Mas a verdade é que é uma das partes que para mim não está completamente bem resolvida, embora seja completamente uma escolha, uma decisão minha muito consciente e que não tenho vontade de mudar. É uma parte que é difícil, de quando decidimos ir morar para outra cidade ou para outro país. Eu moro a 300 km dos meus pais, não é? E dos meus irmãos, cada um na sua cidade.
mas a verdade é que, seja agora no presente, seja quando penso no futuro, é uma coisa que me chateia um bocadinho, sentir que não consigo estar próxima. Montes de vezes estamos a fazer uma videochamada, ou domingo, vão todos almoçar lá a casa e eu não estou lá. Ou aniversários, que já houve, sei lá, os anos da minha mãe, e eu não consegui ir porque eu estava grávida, ou estava com bebés pequenos, ou estava com alguém doente, e portanto não fui, não é? E de repente estás a ver isto à distância e tu querias estar lá presente e será que o não estar presente Sim. faz de mim má filha? Pá, não sei, boa filha não faz, não é um ponto a favor. Não acho nada. É o Mas é difícil. Não tem nada a ver, não é? Eu também acho que não. Mas é difícil sentir isso. E se calhar daí a também falar da fase a seguir, que é uma fase que me assusta imenso, se calhar por ter vivido um bocadinho com os avós na fase final, quando foi a fase final do avô e depois quando a avó também chegou ali um bocado. E eu sempre gostei de velhinhos, salvo seja a palavra, não é? E portanto também quero estar lá quando os meus pais estiverem velhinhos. Mas se eles estão a 300 km de distância, como é que eu vou estar? Como é que eu vou ajudar? Tipo, eu sei que são fases muito difíceis. Mas pronto, e mesmo nesta fase presente, Sim, desafiante. há alturas em que é difícil. Por muito que eu tente ir fazendo videochamadas e conversas e telefonemas, e às vezes, se calhar, até consigo estar mais presente do que o meu irmão que está na mesma cidade que os meus pais. A verdade é essa. Pois era isso até que eu ia dizer. Às vezes as pessoas, o estar próximo não significa que estejas mais presente. Sim, sim. Claro. É verdade. E Mas o pronto, só o facto de tu já estás preocupada, não é? Já te fazes, Exato. já faz de ti uma boa filha. Então, Eu pronto. também acho isso. Acho. Exato. Então pronto, está resolvido, acabou. Até para o ano. Outra coisa que eu acho gira também é o facto de tu seres mãe. Quando tu és mãe, eu acho que muda, tu consegues compreender muita coisa em relação aos teus pais. E só depois de seres mãe, só depois de passares por isso é que percebes e dás valor e compreendes e lá está. O que eu sinto para mim nesta jornada aqui, desta semana que se passou, o que eu sinto para mim é que eu precisava só de me desculpar a mim própria e de ter dito tu és exatamente como devias ter sido, não devias ter sido mais nem menos. E em relação aos meus pais, se calhar eu tinha aqui uma certa, sei lá, não sei, uma pressão em relação a eles, e que agora, depois de ser mãe, consigo olhar e dizer assim: não, eles foram exatamente os pais que deviam ter sido, da maneira que deviam ter sido, porque fizeram exatamente como conseguiram. E isto foi super. É uma paz, é uma paz que realmente eu não sabia que precisava e precisava, e é engraçado. E acho que só depois de seres mãe é que tu consegues dar valor. Consegues dar, principalmente quando és mãe de filhos desafiantes, como é o meu caso também, não é? Que me desafiam a toda a hora e tudo mais. Então tu consegues ver as coisas da tua perspectiva. Isso é muito Mas por giro. acaso estava a pensar aqui numa coisa que a mesmo. Joana na semana passada estávamos a perguntar: será que sou boa mãe? Isso é daquelas coisas que gosto sempre de lhes perguntar a elas e que sejam elas a responder, não é? E aqui quando nos perguntamos: será que sou boa filha? Nós perguntarmos aos nossos pais, eles nunca nos vão dizer: não, na verdade não és muito boa filha, não gosto muito, prefiro os teus irmãos. Pois. Quer dizer, como é que eu ia dizer? Eu já não sei o que é que eu... És um cocó, minha filha. Houve uma partilha qualquer que alguém disse ou parabéns ou não sei o quê, e a minha mãe escreveu super emocionada: isto não é por ser mãe, mas a minha filha é realmente uma mulher que pensa muito nos outros e que faz muito isto e que está sempre não sei o quê. E eu pensava: bem, isto é daquelas coisas que só uma mãe é que diz mesmo, não é? Tipo, super assim emocionada e a vender-nos com toda a garra. Tem a sua piada. Sim, mas é giro Sim. também, é giro isso, ver se nós, pois, o que é que será que os nossos pais diriam de nós, não é? Se ninguém Será? tivesse a É um bom ouvir. exercício. Sim, é isso, é que não é uma coisa dizerem-nos a nós. Finalmente ela foi morar para outra Ninguém cidade, tiver estava ouvido. farta de aturar com aquelas questões dela, sempre a fazer perguntas e sempre. É pá, que chata. Exato. É engraçado isso, sim. Não, eu não sei. O que é que os teus pais diriam, Joana? Diz lá. Vamos fazer um exercício rápido. Eles vão ouvir isto e vão. Os meus pais diriam que eu era a filha perfeita. Ai vá. Tu Um não bocado és. convencida. Não, estou a brincar. Não sei bem. Acho que. Eu acho que sei, mais ou Não menos. sei por bem, é uma acaso. boa pergunta.
Eu acho que Faz lá o diriam teu que, exercício. bem, a Isabela é um bocadinho torta, muito teimosa, tem sempre a mania que sabe o que é que ela quer e como é, o que é que vai fazer, e tem sempre a mania de levar a dela avante e às vezes leva mesmo. No entanto, tem um ótimo Às coração, vezes não, muitas vezes. pensa muito nos outros e gosta muito de ajudar genuinamente e, e pronto, há de ser mais ou menos isto, assim o resumo, talvez. Sei que Mas eu acho que a tu parte do és. torta vinha Mas de tu és muito certeza. carinhosa. Sim, sim. Tu és carinhosa com os teus pais. És carinhosa. Sou, eu até hoje por acaso já não, mas até há uns anos atrás eu ainda me sentava no colo do meu pai. Ficar assim só a dar um Isso é abraço muito fofo. eterno, e só assim tipo a sentir a respiração, e só a ficar lá aquela zona de conforto quente e paz, uma paz que não se sente em qualquer lado. Só alguns abraços é que me transmitem essa paz, na verdade. Com a minha mãe, hoje em dia também damos uns abraços ótimos, mas lá está, eu sempre adorei abraços longos, apertados, fortes. E a Eu minha mãe também. não conseguia Eu dar um também. abraço, eu ficava maluca. Eu tentava dar um abraço e ela estava assim, tipo, É. Irta, tipo, Irta. Sim, sim, sim. larga-me. Com os Tipo, braços para baixo. Engraçado. hoje em dia não, Ai, hoje em nunca dei dia por ela. consigo dar uns bons abraços aos dois. Os pais também E mudam quando são escrevo-lhes, eu avós. gosto de Eu lhes acho. escrever também, às vezes em separado, hora a um, hora a outro. E quando tenho alguma coisa assim que ficou meia, seja por carta, seja por um WhatsApp infindável com 300 mil caracteres, eu gosto de escrever e dizer aquilo que tenho, que sinto, dizer aquilo que sinto. E acho que sou carinhosa, acho que sim. E tu dizes o que sentes, Joana? Claro que sim, claro que sim. E mesmo as coisas mais chatas, que agora há imensos desafios, não é? Com as famílias a crescer, havemos de falar sobre isso tudo, pronto, não é? Quando casamos, as famílias que trazemos para a nossa família, não é? E às vezes há situações chatas e tudo mais, e eu sinto muita liberdade nisso, de poder. Claro que temos de ter sempre cuidado, mas poder falar sobre as coisas Uhum. e de nos ouvirem, não é? Sim. Sermos Pronto, verdadeiramente ouvidos. exatamente, estarem receptivos também. Sim. Mas pronto. Eu também sinto isso, mas lá está, com a minha mãe, é engraçado. Eu com o meu pai, não sei, isto é aqui uma Tu coisa vais ter que que fazer aí um team tem aqui building com o muita teu pai. margem. Fazer uma aula de surf É ou... difícil porque é engraçado porque se eu hoje em dia, e eu gosto imenso, e lá está, desde que fui mãe, eu passei a ver o meu de outra pai de maneira, uma não é? perspectiva completamente diferente. Por acaso Completamente é muito diferente. giro. E o meu pai é engraçado. Esse... É giro, é. E o meu pai é uma pessoa que não é muito emotiva. No sentido que não é de dar abraços, não é de dar beijinhos. Eu não me lembro de dar abraços assim ao meu pai. Não me lembro, na vida, no geral. Se calhar em miúdo até deu, e estou a ser super injusta, mas eu não me lembro. Portanto, é assim uma pessoa mais distante. E eu tinha alguma coisa para falar com o meu pai, eu falava com a minha mãe falava com o meu pai. Havia este Que graça. intercâmbio. Portanto, eu não era propriamente uma relação direta, porque assim que eu falava com o meu pai, nós discutíamos. Ponto final. E eram discussões de meia-noite e aquilo não funcionava. Então, eu desde que saí de casa, quando casei, melhorou. E desde que fui mãe, melhorou ainda mais. Porque eu passei a ter uma perspectiva completamente diferente do meu pai. Se bem que não é natural em mim ser muito afetiva com o meu pai. Pronto, é aqui uma coisa que tem que se resolver. E não é que eu não gosto do meu pai, não tem nada a ver com isso. Eu gosto imenso do meu pai. Mas não é natural em mim, é engraçado. Pronto. E acho que hoje em dia até, e eu sempre conversei muito com a minha mãe, longas conversas eternas, e eu acho que esta parte do conversar com os meus filhos vem da minha mãe, sem dúvida. Mas eu hoje em dia até acho que há muitos pontos nos quais eu me identifico mais com o meu pai do que com a minha mãe. Falavas É mais com a engraçado. tua mãe ou com o teu E pai, Joana? miúda, Só para ver. Quando era miúda, era mais com a minha mãe. hum, Assim, temas mais quentes era mais com a minha mãe. De resto, falava muito com os dois. Hoje em dia, falo muito com os dois. Falo muito com os é dois. engraçado. Pois. Pois é isso. Eu acho que antes nem dava oportunidade para o meu pai. Não sei, era sempre contra, não sei o que era, mas era assim muito complexo entre nós. E hoje em dia eu vejo de uma perspectiva diferente, ouço de outra forma, e muitas vezes, quando preciso de opinião, até pergunto especificamente sobre algum assunto.
Mas lá está, mas por questões do dia-a-dia não tenho esse hábito e se calhar posso ser melhor filha aí. Construir esse hábito. Estamos sempre a tempo, não é? Claro que sim, claro que sim. Claro que sim. Estou a pensar nisso. Sim. É giro. Mas eu falo com os dois, acho que sim. Não sei, mas acho um bom exercício. Agora vamos ficar à espera. Sim, pensar nisto. Agora vamos esperar pelas respostas que eles nos vão dar, não é? Não vamos dizer nada. Exato, é isso. Vamos ficar à espera. Se marcar não, uma mas tem reunião familiar já sabem, não é? Exato. Se Olha, deixarem que de é que eu atender as este ano, nos chamadas. 40 Que anos, estranho. Agora tenho tentado ligar aos meus pais. Eles nunca estranho, atendem, nunca estão mais. sempre desligados. Exato. Falas com os teus irmãos, mas eles atendem. Sim. Vamos numa viagem até para o próximo fim de semana. É muito engraçado. Mas eu estava a dizer, este ano, nos meus 40 anos, o que eu pedi a toda a gente, o que eu pedi de presente foi que me escrevessem uma carta a mim. E é engraçado que, lá está, por exemplo, a minha mãe escreveu uma carta, muito gira, claro, mas, não sei, tem dificuldade naquilo. E o meu pai, enquanto que não é muito emotivo, presencialmente, Escritos já se... é muito mais emotivo a escrever, é engraçado. E consegue transmitir o que sente e essas coisas através da escrita. E pessoalmente tem essa dificuldade. Eu tenho muito um giro. baú gigante de cartas, porque eu sempre fui Nunca tinha apologista de pensado cartas nisso. também, sou da equipa da Isabel. Sim. E uma vez encontrei uma carta que eu nem Estou sabia que agora tinha a pensar, guardado, a minha estive a mãe ler. acho que nunca me respondeu. E o meu pai escreveu-me uma carta quando eu tinha 10 anos. E eu tipo, nem me lembrava daquilo. Era uma carta super simples, mas é só a querer saber como é que eu estava. E, ou seja, eu hoje em dia, como mãe, consigo ver isto como o meu pai preocupa-se comigo, quer saber como é que eu estou, tem interesse em mim, lá está, assegurava-se e dizia gosto muito de ti, não sei o que. É engraçado isto, através da carta. E eu nunca dei por ela, nem nunca prestei atenção. E então, pronto, é isto, é esta noção, esta consciência que a pessoa tem hoje em dia, depois de ser mãe, faz-nos pensar nas coisas de outra perspectiva. E pronto, mas por isso ficamos a aguardar que os nossos queridos pais nos elucidem o quão boas ou más filhas nós somos. Alguma reflexão final? E pronto, e acho que foi uma boa reflexão final, sim. É, Parece-me que sim. acho que está tudo Agora dito. não sei, vamos dizer, Joana, diz lá com a tua voz Sim. sensualona que é para convencer as pessoas para comentarem e darem Exato, feedback e comentem, seguirem. sigam-nos, deem-nos 5 estrelas no Spotify, partilhem com os vossos amigos, Pois é partilhem isso, com os partilhem. vossos pais e com os vossos filhos. Tenham conversas com os vossos pais e com os vossos filhos. Exatamente, que isto seja uma boa inspiração para isso também. E, mas é a vida a acontecer. É mesmo assim. Acontecer. Matilde, É mesmo assim. E pronto, e agradecer-vos o vosso feedback outra vez e já dar um cheirinho do que é que vai ser o próximo episódio, Exato. que vamos mudar aqui de tema, vamos para o tema do trabalho e vamos pensar muito nisto, que é trabalhar para viver ou viver para trabalhar. E fica aqui este aqui cheirinho do próximo episódio e espero que estejam a gostar. Nós estamos a gostar muito, está a ser muito bom para nós também. pois está. E pronto, uma boa semana para todos. Com a vida a beijinhos. acontecer. Adeus e um queijo. Beijinhos. E obrigada. Beijinhos. Beijinhos. Até para a semana. Até para a semana.